Fala, fãs de esporte, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Newsfoot, vídeo esse pós-rodada, pós-décima rodada do Campeonato Brasileiro, que hoje, esse final de semana, foi muito bom, de final de semana de clássicos, então a gente vai comentar, vai trazer todas as informações para vocês, e óbvio, a gente já não pode deixar de pedir para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e, é claro, compartilhe com seus amigos. E aqui comigo para chutar essa bola, para dar início a esse vídeo, Vinícius, seja muito bem-vindo mais uma vez. Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no Newsfoot. É isso aí, vambora pra cima, bastante coisa pra falar, bastante gente pra xingar, e é isso, vambora. É isso aí, então nós não podemos perder tempo e vamos que vamos, vamos rolar essa bola lá pro jogo do clássico entre Fluminense e Vasco, que aconteceu no sábado às 6:30 da tarde, lá no Maracanã, com bom público, por sinal, e nós tivemos um jogo em que o Fluminense venceu o Vasco por 2-1, né? E a gente começa mais ou menos assim, pessoal. Primeiro tempo em que o Fluminense, até os seus 20 minutos de jogo era melhor, era superior ao Vasco. Após os 20 minutos aí, o Vasco começou a equilibrar um pouco mais o jogo, né? Tanto que aos 31 minutos, uma bola levantada, originada de uma falta, né? E o Vitor, cadê o nome dele? Esqueci. Aqui, João Vitor, né? Ex-corintiano, como é que eu vou esquecer desse cara? É o João Vitor, zagueiro do Vasco, conseguiu se antecipar ao goleiro do Fluminense, o goleiro Fábio, e ele conseguiu cabecear, abrindo o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Depois o Ryan, em velocidade, também teve uma oportunidade de ampliar o placar, mas foi muito incompetente. Eu fico impressionado, Vinícius. Como é que pode, cara? Você sai, Ai, meu você ganha na Deus. velocidade, né? Você ganha na velocidade, você sai na frente do seu marcador, você está de frente para o goleiro e você chuta em cima do goleiro. Você não consegue dar um toque do lado, você não consegue dar uma cavadinha, você não consegue pensar em nada. Aí depois diz que esses caras são profissional. É inacreditável, cara. Não dá para Exatamente. entender. Como é que fala? É aquilo que eu falo, né? O Vascão, né? É o Vascão da massa. Tem como? É o Fernando Diniz. Tem muito o que falar. Então, e aí o que acontece? A bola pune, né? É a bola Porque pune. depois, aos 34, um chutaço do meio da rua, a bola bateu na trave do Fábio, então o Vasco ainda teve uma segunda oportunidade, né? Podia ter feito 3-0 ali, só naquele período ali entre 20 minutos e 30, não, desculpa, entre 31 e 34, né? Podia ter feito ali pelo menos uns 3 gols, mas realmente o negócio, quando não dá certo, não vai mesmo, né? E aí depois, aos 41, uma bola levantada na defesa, para a defesa do Léo Jardim, né? Uma bola, ele defendeu a bola, né? Mas aí a bola bateu no Verratti e aí no finalzinho do primeiro tempo o Fluminense empata o jogo. Que Eu também não zica, né, cara? entendi Bate porque. no peito do cara e sobra a bola pro gol. Aí eu te pergunto, o que que o Verratti estava fazendo ali de frente para o goleiro Léo Jardim? Me Tonto, explica né? um negócio Tonto, é desse. tonto, retardado. Né? Porque se a bola está sendo levantada na grande área, qual que é a sua função? A sua função é subir com os outros jogadores para você tentar Exatamente. cabecear ela. Se a bola vai no goleiro, você não tem que ir lá acompanhar a defesa Tá dele. fazendo a Porque, segurança do goleiro. então, é óbvio que a bola vai bater em você e vai entrar pro gol, gente. Sabe, é uns erros assim que. Eu não Amadorismo. sou é, eu não sou vascaíno mesmo, então deixe que o vascaíno que sofra, né, com esses erros individuais aí que é um absurdo, né? Mas Exatamente. então, Vinícius, o que que você pôde analisar então desse primeiro tempo aí entre Fluminense e Vasco? Então, na verdade, assim, primeiro tempo, cara, é difícil a gente comentar muito quando é clássico, né? Independente como tá o time. Tipo, por exemplo, se o Fluminense estivesse voando e o Vasco em último. É clássico, né? Assim, é muito difícil a gente falar, foi assim, não sei o que e tal, porque quando é clássico, tudo muda, tudo. A torcida parece que chega diferente, os jogadores mudam, digamos assim, né? A personalidade deles. Mas como foi igual você falou, o gol de empate do Fluminense, um erro idiota. Entendeu? O que o Verratti estava fazendo ali, atrás do Fábio. Fábio não, desculpa, do Léo Jardim. Então, assim, Léo Jardim. aquilo que eu falei, clássico é complicado, mas o Vasco ele vem numa sequência, não é só desse jogo, não. Muitos jogos, tirando aquele do Fortaleza, que foi assim, 1 em 1 milhão, entendeu? Que eles ganharam 3-0. Mas vem de uma sequência de erros muito que você não entende como que o cara é profissional, entendeu?
como que você tem um técnico ali que orienta os caras e parece que ele tá orientando os caras a fazer a cagada, entendeu? Me É. faltam palavras. É muita oscilação do Vasco. Mas daí Sim, então começa o segundo tempo, e um segundo tempo com uma marcação, os dois times, né, jogando de uma forma mais aberta, né, uma marcação mais frouxa de ambos os times, o que proporcionou um jogo um pouco melhor, mais movimentado, oportunidades de gols para os dois times, né? Mas daí é aquele negócio, né? A efetividade, quem tem a oportunidade de matar o jogo, realmente quem não faz, acaba saindo toma, né? vencedor. Exatamente, foi o que aconteceu. O Fluminense ali com um chutaço, né, do meio da rua lá, um foguete do Guga, né, Sim, indefensável para o goleiro Léo Jardim, e aí decretou a vitória do Fluminense. E é aquele negócio, né, quando você não faz, você acaba levando e muitas vezes em erro de marcação, né, porque deveria sim. ter algum jogador do Deu Vasco uma ali sobra, marcando né? o Deu uma Guga. sobra. Exatamente, não tinha ninguém ali para aproveitar, para ficar na marcação, e aí o Google aproveitou, chutou, arriscou a oportunidade, e falou: já que eu tô aqui mesmo, vou chutar, e deu certo e acabou saindo com a vitória Exatamente. nesse jogo. E só um adendo rapidinho pra gente já pular pro próximo. Eu Sim. falei que o Diniz tinha 5 jogos, né? Um já foi, hein? Faltam 4. Falando pra você, velho. Eu já falei, até o finalzinho nós estamos Em maio, agora em maio. junho, em É. maio, né? Eu falei até junho, né? Eu falei até junho ele fica. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse Vascão aí. Mas beleza. E agora então a gente pulando pro jogo do Morumbis, né? Pegando um aviãozinho aí, a ponte aérea até o Morumbis, onde o São Paulo jogou contra o Mirassol, também às 6h30 da noite, tá? E quem deu? Mirassol Mirassol 2 a neles, 0, Mirassol neles. exatamente, com gol de King Naldo, né, para sacramentar a vitória do Mirassol. É uma grande vitória, e o que eu pude perceber desse jogo, né, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, pessoal, fãs de esporte, o São Paulo que não conseguiu se impor no jogo. Essa foi a verdade. É um Mirassol muito mais tranquilo, um São Paulo com dificuldades para criar jogadas, né? Suas linhas defensivas deixando espaços, o que facilitou bastante um jogo interessante do Mirassol. Né? Em alguns momentos eu pude ver o Mirassol até com mais posse de bola do que o São Paulo, em alguns momentos até colocando o São Paulo na roda, né? Sim, no, sim, isso é verdade no, mesmo. no primeiro tempo. Não é verdade, Vinícius? O que você Então, pôde ver nesse primeiro tempo de jogo? cara, assim, igual você falou, assim como no primeiro, né, no segundo tempo também, o São Uhum. Paulo não jogou, entendeu? O Mirassol parecia que tava jogando em casa. Era pressão o tempo todo, criando jogada. E é aquilo que eu sempre falei, sempre vou dizer. O Lucas, sem o Lucas, aliás, o São Paulo sem o Lucas, né? Me confundi aqui. O São Paulo sem o Lucas é um time pífio, entendeu? Que não faz nada. Ai, não, porque a gente tem o Oscar. Quem? Quem é Oscar? Isso eu nunca ouvi falar desse cara. Eu sou repetitivo, mas eu não tô errado. Se eu tivesse errado, tudo bem. Quem é Oscar? Eu nunca ouvi falar desse cara. Entendeu? Quando o Lucas joga, é outro futebol. É ele que carrega o time nas costas. Só que sem ele, não dá, né, cara? É isso aí que a gente viu no jogo contra o Mirassol. É um time que não cria, que toma pressão o tempo todo, é ridículo. O Oscar, na verdade, o Oscar nem jogou, né? Se ele entrou em campo, eu não vi. Entrou em campo, pior que entrou. Esse é o problema, entendeu? Você entrou em campo e você não viu o cara. Entendeu? Paga 2 Então, milhões pro cara por mês pra ele não fazer nada. e a gente está falando, não desmerecendo, obviamente, o Mirassol, que está com um Não, time muito, jamais. muito coeso, né? Um time coeso, um time bem ajeitado, né? Um time Muito regular, time confiante. muito regular. Exa exatamente, um time que vai para os jogos fora de casa sem medo de jogar. Exatamente. É isso que é o mais interessante, né? E você Sim, vê esses medalhões, como o Oscar, por exemplo, que não consegue jogar, né? exatamente. Simplesmente não consegue Procura-se, fazer uma Oscar. jogada. Procura-se o Oscar, exatamente. E aí a gente viu um Mirassol mais cirúrgico nas suas definições de jogada, né? Marcou bem, tirou a pressão do São Paulo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. São Paulo não conseguia pressionar, né, Sim, a saída de bola do Mirassol, não conseguia ir para o ataque com mais efetividade, realmente para tentar chegar com mais clareza ao gol. Uma dificuldade imensa do São Paulo contra esse Mirassol, que é um time, como eu falei, um time ajustado dentro de campo. Né? E mereceu a vitória, né? Depois teve um pênalti, King Naldo pênalti bate bem demais, juvenil, né? Vale dizer que pênalti juvenil demais. O cara fazer um pênalti juvenil, daquele, né? E muito bem batido, exatamente. como você. Só reafirmando o que você já disse aí,
King Naldo bateu bem demais, é uma bola forte no canto baixo do goleiro. É Rafael, É. né? Nunca ouvi falar desse goleiro aí também. Assim, e Quinquinaldo, e bater pênalti, ele bate muito bem, isso é Bate bem. inegável, né? Muito bem, e achei interessante o respeito, né? E o carinho que ele tem pelo São Paulo, né? Ele foi Sim. lá, fez a comemoração dele, ele deixou muito claro na entrevista que ele tem que comemorar, porque quem paga, né, ele é o Mirassol, quem dá apoio, suporte é o Mirassol, então ele tem que fazer a parte dele, mas é que ele tem um respeito muito grande pelo São Paulo, né? Tem um amor pelo São Paulo, tanto que ele até beijou a bandeira ali de escanteio, né, do São Paulo, em respeito realmente, mas ele não deixou de comemorar e É. é assim que eu gosto. Sim, O é o jogador, cara cara, que que tem personalidade, né? exatamente. E o jogador que honra o time que joga é assim, tem que comemorar mesmo e Exatamente. tem que respeitar a camisa. E você não pode fazer um gol e pedir desculpas, ou tipo assim, eu não vou comemorar. Não, meu, você é jogador, você tem que fazer o seu gol e comemorar mesmo. E muito bem E como quem é? ele disse mesmo, né? Quem paga o salário dele é o Uhum. Mirassol, não é o São Paulo, né? Exato. Então, E se ele não joga mais pelo São Paulo, não tem problema algum. A função exatamente. dele é esse mesmo, e ele tem que respeitar o torcedor do Mirassol, e ele vem fazendo muito bem e vem trazendo confiança pro Mirassol, grande vitória do Mirassol lá no Morumbis. E o São Paulino aí, São Paulinos estão tudo chorando e vão passar a semana chorando aí, ó. E chore bastante, Chora porque a mais. caminha que com esse inverno só a caminha que é quente. Ai, E é ai. isso aí. E pessoal, e vamos então, depois desse jogo entre São Paulo e Mirassol, a gente pega um aviãozinho lá para Minas, Belo Horizonte, no último jogo do sábado, às 9 da noite, entre Atlético Mineiro e Corinthians. O, o jogo foi 0-0, né? Ninguém balançou as redes, porém foi um jogo bastante interessante. Né? Algumas coisas que eu pude anotar para vocês do primeiro tempo. O Corinthians começou tirando o ímpeto do Atlético Mineiro, né? Tanto que nos 15 minutos com mais posse de bola, controlando mais o jogo, né? Quando o Atlético ia para o ataque, a linha defensiva do Corinthians mais alta, né? Não estava muito baixa, então não proporcionava uma chegada mais efetiva do Galo ao ataque, né? Então ele subia mais a linha de marcação e muitas vezes conseguia roubar a bola logo no primeiro terço ali, né? Logo depois no meio de campo, dificultando um pouco mais a chegada do Galo, né? Uh, e forçando nessa linha mais alta, o Corinthians forçava o impedimento, né? Porque quando você tá mais, você não recua a sua linha defensiva, automaticamente os jogadores do time adversário têm mais dificuldades de sair do impedimento, porque você tá com a linha mais alta. Se você tá mais para baixo, com a linha mais baixa, próximo do seu gol, obviamente você facilita a chegada do time adversário sem impedimento, né? O que obviamente facilita também uma chegada mais com clareza ao gol. Né? Então, o Corinthians realmente fez um primeiro tempo bem interessante, mesmo com um time praticamente 90% de reservas. Né? Sim, Então, eu sim. gostei bastante do primeiro tempo. Mas assim, Vinícius, em um minuto rapidinho, o que você pode analisar desse primeiro tempo entre Corinthians e Atlético Mineiro? Cara, assim, duas coisas que me incomoda bastante, por exemplo, no lado do Corinthians é que o Dorival ele mexe demais no time, né? Ele mexe demais, mas a gente nunca sabe qual time vai jogar, né? Por mais que às vezes ele poupa um jogador, mas coloca o cara no segundo tempo, enfim. Mas vale ressaltar que, se eu não me engano, faz 7, 8 jogos que o Corinthians não toma gol. Então, isso aí a gente tem que elogiar também, né? Tem que falar a verdade. E questão do Atlético, eu não entendo, cara, como que se você pegar peça por peça, é um time bom, mas não rende, né? Não rende o time, é impressionante. Mas no primeiro tempo o Corinthians foi melhor, isso aí não tem discussão. Mesmo com o time É, reserva. sim, sim. E só lembrando um ponto interessante, que aos 32 minutos o Thales Magno recebeu uma linda bola do José Martinez, né? Ele Exatamente. ganhou na velocidade da linha de marcação do Atlético, saiu na cara do gol e perdeu o gol pro Isolou a Everson, bola, chutou a né? bola pro Eu alto. até achei que a bola tinha Exato. batido no goleiro, a bola isolou, até passou aqui em casa, aqui no quintal aqui. Porque, nossa, é horrível esse E cara. aquele, e aquele negócio, depois não pode reclamar que não tem chance de jogar bola, né? Exatamente, Então, parece que ele é, cansou, tipo assim, antes estava querendo jogar, mas desanimou, né? E renovaram o empréstimo dele, né? Complicado. Exatamente. Tem que ter frieza, né? Tem que ter Exatamente. assim concentração para poder matar essas jogadas aí, né? E ter sucesso na finalização dessa Sim, jogada, coisa sim. que o Thales Magno não vem tendo, né? Já faz alguns jogos Parece aí. que ele tá muito E depois distraído, né?
E aí só a partir dos 40 minutos ali no finalzinho do primeiro tempo é que o Atlético eu percebi um pouco melhor, né? Sim. Criou um pouquinho mais de jogada, né? Até que nos 40 minutos ali o Bidu quase entregou a paçoca ali, foi tentar recuar a bola pro Hugo Souza, fez uma lambança ali, Nossa, aquela aí a hora eu bola, fiquei maluco. Foi você que viu? isso, cara? Como que pode o cara se perder sozinho? Quase atrapalhou o goleiro ainda. Exatamente, uma recuada tão simples, né? Sim, E faz uma lambança daquela, a bola caiu ali pro Hulk, que acabou chutando forte demais e perdeu a oportunidade é de fazer um gol que às vezes nem era merecido, né? Foi ali, exatamente. caiu no colo do Por Atlético, isso né? que eu não entendo, às vezes, como tem jogador que vira profissional, cara. É impressionante mesmo. Os caras não sabem o básico do básico. É verdade. Às vezes os caras é difícil até na entrevista explicar como foi o jogo, né? Então Exatamente. Ah, eu não vi o é jogo, ah, eu não impressionante. sei. É impressionante. E aí depois, então, veio o segundo tempo, né? Os dois times sem substituições. Aos 18 minutos, que foi um jogo mais equilibrado, porém movimentado, né? Aos 22, dos 22 aos 26, o Atlético criou um pouco mais, né? Ele pressionou num raro momento do Corinthians mais recuado. Então, foi um momento ali de 4 minutos, 5 minutos ali, que o Corinthians um pouco mais recuado e o Atlético se aproveitou e deu uma pressionada um pouco mais no Corinthians. A torcida, óbvio, se inflamou ali e quase que o Atlético consegue abrir o placar. Mas nada feito, o Corinthians se segurou bem, o jogo continuou. Os dois times fizeram suas mexidas depois desse tempo em diante. O Corinthians com jogadores mais de marcação, né, para uma posição, para marcar uma posição melhor no meio do campo, tanto que ele entrou com o Charles. Se bem que o Charles também não jogou muita Ruim. coisa, Isso é mentira do é, futebol, né? é, e o Galo com jogadores multifunções, né? O Galo tem esses jogadores assim que consegue sair do meio para lateral, né? Para um pouco mais avançado, um pouco mais recuado, consegue fazer uma transição melhor. Então ficou aquele jogo de tática, né? Sim. Mas no fim das contas, final de jogo, Atlético Mineiro bastante combativo, mas sem criação no final. Né? E um Corinthians bem posicionado dentro do campo, o que fez com que saísse com esse resultado, que num todo não é ruim, né? Somou um pontinho a mais aí, continua Podia ser figurando entre os melhor, né? 10. Porém, Claro, com certeza. Se vencesse o jogo, né? Às vezes, quem sabe, se o Lianco, né, tivesse sido expulso naquela falta absurda que ele fez no meio de campo sem necessidade, para mim era cartão ele vermelho. mesmo O, deu te- a o, entrevista depois falando que achou que ia ser vermelho também. então, o próprio professor, o juiz, não quis não quis dar o vermelho, mas beleza. O Corinthians, Exatamente. se tivesse um a mais, poderia até, quem sabe, ter saído com a vitória, mas ficou de bom tamanho. O Corinthians é melhor do que perder, né? É aquele negócio, né? Você tem que ganhar dentro de casa, né? Você tem que pontuar dentro de casa e empatar, pelo menos empatar fora. Pelo menos Se empatar. você consegue vencer fora, melhor ainda, né? Mas pelo menos o empate não foi de todo ruim. E depois, então, pessoal, uh, passando do sábado para o domingão, jogo às 11 da manhã, né? Excelente hora para você assistir um jogo de Eu tô futebol, né? acordando Às 11 11 da horas. manhã, Tô zoando. né? Então, o jogo entre Grêmio e Bahia, lá na Arena do Grêmio, 1-0 para o Grêmio, né? Um gol de pênalti contestado, um absurdo que aconteceu hoje. Eu assisti esse Absurdo. jogo, eu Roubaram, fiquei roubaram. Roubaram de indignado. faca. Roubaram de faca. Não, foi assim um roubo, assim, eu não vou ficar usando essa palavra roubo, né? Porque a incompetência do juiz é tão grande, É. né? Que ele não consegue discernir o que é certo e o que é errado, né? Essa aqui é É a bom a verdade. gente sempre lembrar que o Grêmio não tem nada a ver com isso, né? O Grêmio não tem nada a ver com Exato, isso. O roubo que a gente fala assim é o juiz, que é ele claramente interferiu no resultado do jogo. exatamente. Então vamos lá. Os primeiros 20 minutos de jogo. Um Grêmio compacto, né? Participativo no ataque, em um Bahia com um toque de bola, um bom toque de bola, por sinal. Criou suas oportunidades também. Deu trabalho para o Grêmio em alguns momentos, né? Confundiu a marcação do Grêmio, né? Uh, e aí o Bahia chegando com melhores ações, como eu falei, né? Principalmente pelo meio de campo, tá? E um Grêmio mais oscilante em alguns momentos do jogo, né? Em alguns momentos conseguia chegar melhor ao ataque, conseguia criar alguma coisa diferente, né? Mas em alguns momentos oscilava, né? Não conseguia chegar com mais efetividade. E às vezes tinha dificuldade até para marcar, né, o Bahia. Sim, sim. Né? E aí, enfim, terminou essa primeira etapa com, na minha opinião, o Bahia melhor.
tá? Eu não sei, eu gostaria até de ouvir qual seria a sua opinião em relação ao primeiro tempo desse jogo, Vinícius. Ah, assim, foi muito do que você falou, né? O Bahia criando bastante, confundindo bastante o Grêmio, porque o Grêmio não vem numa, como que eu posso dizer? Na verdade, não é uma sequência, né? Não vem uma sequência boa, time mal demais, parece que mal treinado, né? Mas também pra mim o Bahia foi melhor no primeiro tempo. Só que sem criar. Não, na verdade não é nem criar, é finalizar com qualidade, né? Chegava, Exato. mas não finalizar com qualidade, então não adianta muito. É verdade. E aí, então, no segundo tempo, né, vem aquele grande pênalti, né, que a gente realmente contestou. E aí, Vinícius, eu vou deixar para você, então, narrar um pouquinho o que que foi esse segundo tempo, né, esse pênalti absurdo que o juiz, como eu falei, não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Cara, é vergonhoso esse pênalti, porque quando o goleiro do Bahia, que agora não vem a cabeça do nome dele, mas enfim, isso, não, isso é o menos importante agora. Na hora que ele vem de conta com o Bright White, ele vê que ele já percebe que vai ter o contato, ele já cai levantando o braço pra trás, né? Tipo, tirando o máximo de contato com os braços É, possível, né? isso. Ele já sabia que ia ter o contato, foi então, vou tirar os braços aqui pra já não ter pênalti, né? Ele já pensou nisso. Foi muito rápido, aliás, né, de pensar isso. Então, assim, ele tem um contato, isso é óbvio. Só que, assim, se você olhar bem na imagem, até o Bright White ainda não chega a pisar, mas tocar no braço dele aqui, né? No bíceps. Mas, assim, nada que tivesse força suficiente pra pular, pra esbarrar do jeito que o Bright White fez. Ele cavou o pênalti, né? A verdade é essa. Só que, assim, como todo mundo falou, não vai ser pênalti. Impossível ser pênalti, né? Tanto que o VAR chamou o juiz e ele ainda não concreto do lance porque se você vê de primeira, assim, você tá dentro do campo, você pode até achar que foi pênalti, né? Porque é normal você, tipo, de primeira, assim, dependendo do ângulo que o juiz estava, você dá o pênalti e pronto. Mas o VAR tá ali pra isso. Tanto que o VAR fez o serviço certo e chamou ele pra ver. Então, assim, era claro que não era pênalti. Só que o problema foi ele ir no VAR, ver o lance, diversos ângulos diferentes que dava pra ele ver que a bola, o goleiro vem com o Bright White, né, de encontro, que o contato, igual eu falei, isso é inevitável, vai ter, mas como o goleiro já viu que ia ter esse encontrão, ele já cai. Você vê na imagem, ele já vem caindo com os braços para trás, para justamente não pegar nas pernas do Bright White, para Uhum. ocasionar o pênalti, né? É E aí isso aí. você, tanto que você vê até que o Bright White com a perna direita, quando ele tem esse contato, ele, tipo, faz um pouquinho de força, uma impulsãozinha que seja, sei lá, pra ele saltar e rolar no chão. Foi o que eu falei. Ele fez a parte dele de cavar. Só que isso é um absurdo. Ele viu a imagem, brigou com a imagem e deu o pênalti. Isso aí claramente ele afetou o resultado, entendeu? Cara, É, e aí e- desanima, né? Como é que você vai jogar desse jeito? Isso aí, o doutor, é, não tem nem como a gente criticar o Bahia em questão de derrota nesse jogo, porque desanima, né? Como que você vai jogar desse jeito? e eu falo para você, na minha opinião, esse juiz ele vai ser afastado pela Ah, tem CBF. que Olha, ser. escuta o que eu tô te Amadorismo, falando, cara. ele vai ser, porque é inacreditável você ir lá na imagem e você brigar com a própria imagem. É um Exatamente, absurdo, entendeu? é uma vergonha um juiz tão experiente como esse, que não consegue, como eu falei, discernir o certo do errado. Então, Exato. eu espero que a CBF tome uma atitude, né, realmente deixe ele de escanteio um tempo aí, para poder pensar um pouquinho e bota ele na reciclagem, porque assim, os juízes parece que o auxílio do VAR está ajudando a interferir no resultado do jogo e no Sim. próprio campeonato, né? Sim. Então daqui a pouco você já vai saber quem vai ganhar o campeonato, né? Se continuar desse jeito. Porque Então se e você quem vai parar pra ser pensar. rebaixado. Então é difícil. Para pensar porque, mas foi só 3 pontos. Mas esses 3 pontos que o Bahia perdeu hoje pode custar caro lá na frente, né? Com Esse certeza, erro com do, certeza. do árbitro pode custar caro pro Bahia lá na frente. Foi o que eu falei, né? A gente ressaltou aqui falando de novo. O Grêmio não tem nada a ver com isso. Não é culpa do Grêmio. O Grêmio fez, o Bright White fez a parte dele, cavou o pênalti e marcou, fez o gol, né? O erro foi, Exato. foi a arbitragem, foi o juiz. Foi ido no VAR. O problema é esse que foi o problema ainda. Ele ir no VAR, ver a imagem e mesmo assim dar o pênalti. Isso é inacreditável. É inacreditável. Mas vamos ver o que, que a CBF vai fazer, né? Para pelo menos mostrar que está trabalhando, né? Até porque Exatamente. a gente já tem um novo presidente aí, contestado, na minha opinião, né? Um presidente que Demais. conseguiu chegar nisso aí sem mérito algum, Eu nem mas isso aí é para entendi um como ele próximo, conseguiu ser presidente, mas tudo bem. isso aí é para um próximo vídeo. Quem sabe a gente pode falar sobre isso aí também. E depois, então, a gente teve o jogo.
das 4 da tarde também no domingo, entre Palmeiras e Flamengo. Grande vitória do Flamengo, os flamenguistas aí estão felizes, 2-0 dentro do Allianz Parque, né? Nesse tal Palmeiras aí que vai ganhar tudo, vai ganhar o Mundial, vai ganhar o Campeonato Brasileiro, Vai Copa do ganhar. Brasil, Libertadores, Vai né? ganhar. E dentro de casa não conseguiu ganhar do Flamengo, né? O Flamengo aí que todo mundo quer ver o Flamengo perder, óbvio, até eu quero também, porque eu sou corintiano, né? Quer mais é que o Flamengo se ferre mesmo, mas é um jogaço, né? Foi um jogaço e mereceu a vitória. O time que melhor fez, que melhor organizou as suas táticas dentro de campo, né? Principalmente no segundo tempo, a gente vai chegar lá. Palmeiras, com uma transição melhor, né, do meio para o ataque, criou mais, né, no primeiro tempo, maior posse de bola, teve um pênalti a favor, né, perdido, né, pelo Piquerez, se Isso, eu não estiver Piquerez. enganado, foi o Piquerez. Piquerez. Flamengo com mais dificuldades para chegar durante o primeiro tempo. Bruno Henrique bem apagado, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. A Rascaeta foi o que mais, na minha opinião, melhor se destacou ali. Criou poucas jogadas, né? Bem marcado o time do Flamengo estava no primeiro tempo. E em alguns momentos, jogadas de bola longa. Né? Sim. Então, o Flamengo, para tentar sair um pouco mais dessa marcação, começou a esticou algumas bolas para frente, mas sem resultado. E o segundo tempo dos dois times voltando para o jogo com mais força, né? Uma força na marcação, tentando fechar mais os espaços, porque foi um jogo muito físico, né? De imposição, de marcação, de organização, de tempo de bola, né? De linhas defensivas no ataque. Então, realmente, os dois times tentando se impor mais no jogo, né? E eu achei bem interessante que a entrada do Michael fez muita diferença para o Flamengo nesse jogo em específico, porque ele estava em alguns momentos conseguindo quebrar as linhas de marcação do Palmeiras, né? Embora o gol do Palmeiras, do Flamengo, não tenha saído pelo lado do Michael, mas criou-se, né, durante o jogo espaços no Palmeiras, né? E aí uma bola que sobrou ali para o Arrasca, o Murilo foi segurar ali, colocou a mão na camiseta do Arrascaeta Sim. e acabou sendo pênalti, né? Eu acho, na minha opinião, eu achei que não seria tão pênalti assim, né? Mas, de qualquer forma, tem sim uma certa Uma carga carga, ali né? do Uma braço. carga. É. É, não sei se seria tanto para pênalti, mas enfim, o juiz é que analisou, deu pênalti, né? E o Flamengo saiu com esse primeiro gol aí. E o Palmeiras fez algumas mudanças, né? Para tentar ser mais ofensivo durante o segundo tempo, principalmente, e tentar empurrar o Flamengo mais para a sua defesa, né? E Estevão, ele saiu da direita, porque no primeiro tempo o Estevão estava fazendo mais jogadas pela direita, e depois ele mudou, ele começou a fazer um X ali com, agora não me lembro, o outro jogador do Palmeiras, e ele caiu então para o lado esquerdo para tentar Entrou o variar. Flaco Lopes, né? Entrou o Paulinho. Flávio Lopes para tentar variar um pouco, né, as Sim, jogadas sim. do Palmeiras ali, Porque né? o Palmeiras Mas já vem nessa há muito tempo, né? Joga no Estevão e sim, ele tem que resolver. Então, e só fazendo um ponto rapidinho que você falou do Michael, fez muita sim, diferença na hora que ele entrou, né? Porque ele é rápido. Ele tem uma. é, tipo, ele tem uma visagem muito boa pra esticar, né? Pela lateral. Então, assim, foi onde que você falou que abriu bastante espaço porque os caras tinham que marcar ele, né? E nisso consequentemente, sobrava espaço pra Rascaeta, pro Bruno Henrique, que né, é um pouco apagado no jogo, mas fez um pouco de é, diferença também. exatamente, porque muitas vezes o Michael dobrava uma marcação em cima Sim, dele, sim. né? E quando você dobra a marcação em cima de um jogador, obviamente, em Sobra espaço em algum alguma lugar. área. Exatamente, vai sobrar espaço ali, né? Então, aos 42 minutos, jogada iniciada pela lateral, o Wallace Ian começa a jogada, tabelando, a bola sobra para Ayrton Lucas, né, que então fecha o placar, fazendo o segundo gol do Flamengo, né, uma grande vitória, importante vitória do Flamengo, né, que encosta no Um Palmeiras, que ponto de ainda se diferença mantém só. líder, um pontinho só de diferença, exatamente. Mas num todo, Vinícius, num geral, em um minutinho aí, o que você pode avaliar desse grande clássico que foi entre Palmeiras e Flamengo nesse domingo? É aquilo que você falou, né? Um grande clássico. Os dois times disputando a ponta da tabela. É um que a gente já esperava Uhum, mesmo, né? Um jogo mais técnico, né? Um jogo mais tático, que é o que a gente já, igual eu acabei de falar, a gente esperava. Mas uhum, é aquilo que eu falo, o Flamengo ele tem mais time, né, cara? Ele tem mais munição, digamos assim, do que o Palmeiras.
Entendeu? Por mais que para mim o Palmeiras seja um time mais regular, é o mais regular do campeonato, até mais do que o próprio Mirassol ainda. Só que o Flamengo tem mais munição para pro ataque, entendeu? Você tem esse Wallace Ian, que é um menino da base do próprio Flamengo. Tem o Ayrton Lucas, que é lateral e fez o gol, entendeu? Então, assim, tem Uhum. muita munição e é onde se sobressai. Porque, independente se é o Palmeiras ou o Flamengo, se você não fechar todos os espaços, deixar alguma coisa faltando, sobrando, aliás, vai sair o gol. E foi o que aconteceu, né? Nesse segundo tempo. O Flamengo teve mais perna e onde sobressaiu e fez o segundo gol. Exatamente. Então, pessoal, saindo então de São Paulo, né, do jogo na capital, lá do Allianz Parque, para o jogo na Ilha do Retiro, né, lá em Recife, entre Esporte e Internacional. O jogo terminou 1-1 e olha, um esporte começando diferente, Ai, né? ai. Realmente surpreendeu, mas só surpreendeu nos primeiros 6 minutos de jogo. É tudo uma Voltou mentira. depois voltou a ser o esporte de sempre. Mas com um adendo aqui, um pouco melhor, tá? Um pouco melhor, já deu para ver um pouco do trabalho do Antônio Oliveira aí. E Sim. assim, ó, o que me surpreendeu, primeiro, casa cheia. Torcedor parece que está entendendo que precisa apoiar o time e realmente, se você não for ao estádio, Não tem como fica apoiar, difícil né? que Exato, e o time também não cria, né, aquele ânimo a mais com a torcida do seu lado apoiando, né? Então, Exatamente. gostei, parabéns aí ao torcedor que parece estar entendendo a situação que o esporte está vivendo, né? E tem que ir lá apoiar mesmo. Então, casa cheia para esse jogo, o esporte começou forte, né? E aos 6 minutos, goleiro Anthony bateu roupa e a bola sobrou para o Barleta no rebote, acabou abrindo o placar logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Que fase, que Então, fase. tanto que, olha, o esporte estava indo tão bem que o Internacional só deu seu primeiro chute aos 19 minutos de jogo. Então, Acho que o time mais realmente, mentiroso do campeonato é esse Internacional, cara. Iludiu todo mundo as 3 primeiras rodadas e só que, ó, água abaixo. só lá. Exatamente, só descendo a ladeira e o Internacional, que, como você bem falou, né, era um time cotado a disputar o título, mas até o momento Exatamente. não está mostrando para que veio nessa competição, né? Então foi um primeiro tempo bem movimentado, porque depois o Internacional conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo, as suas ações, né, organizou um pouco mais o seu meio de campo, a parte defensiva, embora em alguns momentos o esporte também chegava, criava algumas oportunidades, mas não assim com tanta clareza, né, que pudesse chegar ali ao segundo gol, e o Internacional sim pôde até empatado no primeiro tempo, né? E aí no segundo tempo é interessante, né? Porque é aquele negócio, o time que começa desligado toma o gol. Né, e foi exatamente isso que aconteceu. Né, o esporte, para mim, entrou meio desligado, parece que, né, 1-0, vamos ver o que Tamo a gente consegue nós. cozinhar. Vamos cozinhar o galo aqui, né? E ver o que a gente consegue fazer durante o jogo para ganhar só de um tá bom. Só que daí entrou desligado, e aí quem fez o gol? O menino da base do Inter, né? O Gustavo Prado. Ele recebeu a bola na esquerda e deu uma chapada. Foi lá no ângulo, né? Do lado esquerdo do goleiro do Sport, né? Do Kaique França. Realmente fez um belo gol, um golaço, logo aos 2 minutos. E a tônica do jogo foi isso aí depois. Né? Os dois times tentando se lançar ao ataque, né? Como eu falei, mais um segundo tempo bem movimentado, assim como foi o primeiro, e eles tentando o jogo, tentando se criar um pouco mais dentro de campo, né? Tentando fazer alguma jogada diferenciada, mas o jogo se caminhou mesmo para o empate, né? A torcida tentou apoiar até o final, não vaiou, né? Então Já é um ponto é um indício, positivo, né? Já é um ponto é um ponto positivo. positivo. Exatamente. É um ponto positivo para o Antônio Oliveira, porque mostrou Exatamente. que existe ali já um pequeno trabalho dele, Acho que né? ele deve ter Já está rezado umas começando, duas procissão. Aí ele pensou, agora acho que eu preciso rezar só uma, né? Porque né? Já está timinho começando a ruim, criar cara. alguma coisa. Está começando a criar alguma coisa ali o time do esporte. Então já dá para ver um pouquinho do trabalho do Antônio Oliveira. É pouco, precisa de muito mais ainda, né? Sim. Até porque o esporte é o último colocado, ainda tem muito que remar ainda nessa competição se quiser sonhar em permanecer na primeira divisão. Mas para quem está um pouquinho acima do esporte, já ficou satisfeito, né? E obviamente os gremistas já com certeza ficaram felizes porque o Internacional empatou e o Grêmio ganhou nesse domingo, né? Com certeza. Os cara do Grêmio
Deve estar fazendo um churrasco agora. Ah, o churrasquinho deve tá bom Churrasco. essa hora, hein? Com certeza. E aí depois, então, agora eu vou passar a bola pro Vinícius, né? Porque ele vai falar do jogo entre Vitória e Já Santos. começa a me dar falta de Vitó- ar, cara. Nossa, meu Deus do Mais uma céu. grande, importante vitória do Santos, né? Com um gol daquele que o Vinícius não gosta, Ninguém gosta, mas ninguém gosta. e vamos lá, Vinícius, o que que você pôde ver tanto no primeiro quanto no segundo tempo desse jogo aí, que foi Cara, uma vitória importante pro Santos, né? não, isso a gente não pode negar. Isso é uma vitória importante depois de 5 jogos, né? O Kleber Sim. Xavier, o estagiário, conseguiu a primeira vitória dele pelo Santos, porque só vinha empatando e perdendo. Mas, assim, nenhum Santista lúcido tem que ficar feliz em termos com essa vitória. Porque isso não significou muita coisa. Porque a postura do Santos, o jogo inteiro, os 90 minutos, foi ridícula. É o tempo todo o Vitória pressionou. Mas, assim, não é porque o Vitória é um time gigantesco, não. Com todo respeito à Vitória. Mas porque essa foi a postura do Santos, esperar o contra-ataque, sabe? O tempo todo, o tempo todo. Aí com uma bola que achou do lado do Souza, que ele roubou a bola, fez uma tabela com o Guilherme, ainda cruzou, o Guilherme fez o gol de cabeça, saiu lá, comemorou, ai meu Deus, não sei o quê. Cara, esse cara é ridículo, entendeu? Ele é ridículo, o Guilherme não é jogador, ele é jogador de Série B, jogador de jogar em time pequeno. E acabou, não tem que comemorar. Entendeu? Ah, ganhou, beleza, tinha que ganhar, fez o mínimo, entendeu? É pago pra fazer o mínimo, tá de brincadeira? Entendeu? Esse time é vergonhoso, a postura do time foi ridícula. Entendeu? Neymar entrou. Na verdade, antes de falar do Neymar, só falar do Guilherme de novo aqui. O último gol dele tinha sido dia 19 de fevereiro. A gente tá gravando aqui 25 de maio. Olha o tempo que esse cara tá sem fazer gol. Ai, mas ele machucou. E daí que ele machucou? Entendeu? E antes, ele ficou o tempo todo de maio, fevereiro a maio machucado. Esse cara é ridículo, é mentira o futebol. Entendeu? Ele perdeu um gol no começo do jogo, que a bola veio pra ele. Era só ele empurrar pro gol, ele isolou a bola. De novo. Né? Esse cara gosta, ele tá querendo jogar futebol americano. Entendeu? O Neymar entrou no segundo É, eles, tempo. Pode falar, pode falar. antes de você falar do Neymar aí, que eu sei que você vai falar muito bem do seu ídolo, né? Mas assim, o Guilherme, ele só foi melhor nesse ano no Campeonato Paulista, em que ele foi Sim. artilheiro do E Paulistão. Depois outra, disso, o mas Guilherme assim, sumiu, né? foi melhor na fase de grupos. Na fase de grupos, Aham. entendeu? Que só jogou com time pequeno. Né? Nos clássicos lá, ele fez o gol contra o São Paulo. E só, entendeu? Porque aí quando o Neymar, depois que o Neymar chegou, ele acabou o futebol do cara. Entendeu? Ele tem a síndrome do Dybala com o Messi. Ah, é difícil jogar com o Messi. Deve ser difícil pra caramba, né? Jogar com o Messi. Pelo amor de Deus. Entendeu? Porque o Neymar entra em campo, ele Agora, some. agora, Vinícius, pode rasgar os seus elogios ao Neymar aí, fica à Ah, tá, vontade. tá. Obrigado, obrigado. Mas na verdade não tem muito o que falar dele, não, cara. O que mantém a esperança no time é ele, porque a gente sabe que ele é diferenciado. Tanto que no jogo contra o CRB lá, ele falou a verdade, em 20, 25 minutos ele criou a jogada, mas ele tem que ficar tocando bola pra Tassiano, pra Guilherme, pra Tiquinho. Esses caras são tudo ruim, cara, entendeu? Não tem como ele cruzar a bola e cabecear. É impossível. Mas só voltando no jogo aqui hoje, o jogo não foi Sim. muito pra ele também, porque, como eu disse, a postura do time completo tava ridículo, cara. Pra mim isso é ser covarde. Você ficar os 90 minutos tomando pressão do time, que em teoria é pior do que você, entendeu? É um time menor do que você, e você tomar pressão os 90 minutos na casa dos caras. Mas assim, você tomando pressão não é porque, como eu falei, não é porque o time é bom, não. É porque é opção sua tomar pressão, entendeu? O Vitória só não ganhou o jogo porque o time é ruim, cara, entendeu? Sem qualidade. Algumas horas alguns lances, na verdade, né, pra ser mais exato, ofereceu perigo pro Santos nessas pressões, só que assim, aí tinha a zaga pra tirar, tinha o Brazão, que mais uma vez defendeu umas 5 bolas que só ele pode pegar, entendeu? Só que assim, isso é ridículo. Aí, tanto que, igual eu falei, o Neymar não conseguiu fazer muita coisa, sendo que a bola não vinha, né? Ele não tá buscando bola atrás. Finalmente ele entendeu isso, que não dá pra ele pegar a bola na lateral e vir driblando todo mundo, porque ele já não é mais um moleque de 19 anos, né? Então, assim, no final do jogo ele conseguiu cavar uma falta, ainda faltou um negocinho assim pra ser pênalti. Ele cavou uma falta e ele mesmo bateu e o Arcanjo, né? Arcanjo, alguma coisa assim. O goleiro do Isso. Vitória, ele foi e fez uma defesaça, cara. Que o Neymar bateu uma pancada pro gol, um chute direto. E foi a segunda melhor chance do jogo, entendeu? Porque a primeira melhor chance foi quando o Guilherme. Aliás, foi a terceira melhor chance. Que a primeira o Guilherme isolou a bola, a segunda ele fez o gol de cabeça. E a terceira foi com o Neymar no final do segundo tempo. Então, assim, a postura do time é ridícula. Igual eu falei, qualquer Santista lúcido não tem que estar feliz. Ai, meu Deus, ganhou, não sei o quê. Não.
fez o mínimo, que era ganhar do Vitória. 3 pontos. Só que ainda tá na zona de rebaixamento. E assim, tem mais 2 jogos agora, que é contra o Botafogo e contra o Fortaleza. Eu quero ver se contra esses dois vai conseguir segurar, vai ficar nessa patifaria de ficar os 90 minutos tomando pressão dos caras e não vai tomar gol. Porque é impossível contra o Fortaleza e contra o Botafogo você ficar tomando pressão e não tomar gol. Porque não é igual o É, Vitória, não, que tem esses competentes por aí. e assim, a gente também não pode esquecer que o Renato Kaiser perdeu um gol feito, né? Sim, Ele sim, teve foi um numa gol bola que. ainda no primeiro. Pode falar, Pode pode falar, falar. fica à vontade. Ainda no primeiro tempo, né? Um cruzamento e o Brasão espalmou e foi na cabeça do Renato Kaiser que, olha, o Santos deu muita sorte, porque esse jogo é Exatamente. para ter terminado empatado, hein? Na minha Era, ou opinião. assim, se fosse um time do nível, né, vamos pôr aqui, dos 5 colocados da tabela pra cima, era pro Santos tomar uns Hum, 4 gols, entendeu? Porque, igual eu é. falei, a postura é ridículo, cara, era feio de ver aquele time jogar. Os 90 minutos tá tomando pressão, mas igual eu falei, por opção, por você querer jogar no contra-ataque. Só que Nossa, cara, eu não gosto de chegar, mas esse esse estagiário do Kleber Xavier, ele não entende que só tem o Neymar pra criar a jogada, entendeu? E como ele entrou no segundo tempo, o primeiro tempo você é jogar no contra-ataque como? Você não tem ninguém pra criar. O Horizon, ele não cria É. jogada, entendeu? Não, cara, é estressante. Entendeu? Ganhou, E aí mas e tem um outro detalhe. Para mim, o melhor jogador em campo, Brasão Brasão, novamente. de novo, exatamente, foi o que eu falei. É uma De novo. 5 defesas que ele teve que fazer, milagre, e aí no final do jogo ele fez mais uma, numa bola aérea bola parada, né, que veio do Vitória, Sim. ele tirou com os Uhum. pés e aí ele depois pegou a bola, segurou um pouco e tal, e quando ele deu o chutão pra frente, ele sentiu um pouco a coxa ainda. Aí eu falei, meu Deus, agora acabou o jogo de vez, né? Machucou o Brasão, mas aí acho que não deu nada, foi só ali na hora do jogo. E é isso, cara, o Santos é time ridículo e não tem muito o que falar não. É, tem muito que caminhar ainda o Santos, Tem. né? Mas é uma vitória, de qualquer forma, é uma vitória importante, né? Em Exatamente. cima do Vitória. Então, vamos ver como é que vai ser a próxima rodada, porque não tem jogo fácil nesse Campeonato Brasileiro. Não. E aí, então, para a gente só avisar, né, os fãs de esporte que tem jogo no Castelão entre Fortaleza e Cruzeiro, neste domingo às 8h30. Depois, na segunda, também nas 8 da noite, no Cícero de Souza Marques, Red Bull Bragantino e Juventude. E na quarta-feira, para aí sim finalizar esta 10ª rodada, Botafogo e Ceará no Newton Santos às 8 da noite. Então você aí, torcedor desses times, fiquem ligadinhos aí, porque a gente nas nossas redes sociais vamos estar passando bastante informações para vocês lá, beleza? Pessoal, Vinícius, só mais uma deixa aí. O que mais você tem para trazer para nós? Não, na verdade, não é mais nada relacionado ao futebol. É que eu até esqueci de falar no começo do nosso vídeo. Pessoal, segue a gente nas redes Sim, sociais, tá? No nosso Instagram, no nosso TikTok. Se você caiu de paraquedas agora nesse vídeo aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Porque, como a gente falou no vídeo anterior, dando um exemplo, tá, pra vocês rapidinho, no Mundial, a gente não vai conseguir gravar vídeo todo dia aqui. Só que na rede social, todo dia vai ter bastante notícia sobre o Mundial. A gente tá sempre movimentando lá, seja no feed, seja no stories. Então, assim, segue a gente nas redes sociais, que é muito importante para vocês saberem quando tá saindo um vídeo novo. Sempre tem informação, a gente sempre passa bastante informação, informação boa, informação de fonte confiável. Beleza? E é isso aí que eu tenho pra exatamente. falar e já era. É isso aí. Então, Vinícius, com essa deixa importante, a gente vai encerrando aqui mais um vídeo da pós-10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Semana que vem tem mais. Então, fique ligadinho aí nas nossas redes sociais e, obviamente, aqui no YouTube. Se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, deixe aquele like, meus amigos, que é muito importante para a gente, ajuda muito o nosso canal a chegar para mais pessoas, né? E é claro, compartilhe, né? Continue nos dando essa força e a gente agradece muito a você, fãs de esporte, por estar sempre nos acompanhando e nos apoiando aqui, beleza? Vinícius, amigos fãs de esporte, boa semana. A gente volta no próximo final de semana com muita informação, um vídeo bacana aqui para vocês da 11ª rodada. Ó, o Campeonato Brasileiro só está começando, ainda tem muita coisa para rolar até quase próximo do Natal ainda, É Vinícius. pior, é bastante coisa, hein? Vamos ver que presente que eu vou Exato. ganhar no final do ano. Exatamente, vamos torcer para que os nossos presentes sejam os melhores possíveis, né? Mas até lá ainda tem Exatamente. muita coisa para acontecer. Valeu, Vinícius, um abraço, Falou, fãs de valeu, esporte e valeu. até Tamo mais. junto. Valeu!